Encontro de cultura. Então, Ernesto e Evelina tá lá, né? Naquela peleja ainda, né? Nossa Senhora, misericórdia, hein? Mas eles vão entender, não vão? Nem que seja a trancos e barrancos, né? Tem que entender. Encontro de cultura. Ernesto Fantini e a senhora Serpa usufruíam horas e horas de confortadora intimidade no pátio, mantendo interessantes conversações. Mais de 15 dias haviam transcorrido sobre o primeiro reencontro. Evelina, tanto quanto o amigo, já se familiarizara com os banhos terapêuticos e ambos já haviam entrado em contato com a senhora Tamburini, que Alzira indicava como sendo a pessoa mais culta de suas relações. Essa prestimosa criatura lhes hipotecara a promessa de conduzi-los tão logo possível ao Instituto de Ciências do Espírito, que funcionava ali mesmo, num dos recantos do grande jardim. Então, olha lá, gente. Já se passaram o tempo lá vai passando, né? Veja que interessante. O tempo passando, já mais de 15 dias do primeiro encontro, eles já estão lá, já encontraram com a senhora Tamburini, que provavelmente deve ser uma das mentoras daquele lugar, né? Que vai instruí-los. E ainda assim, eles estão a lentos, né? Curtos passos, né? Então, o que a gente faz? Né? Entende, né? Que quando os nossos entes queridos acabam de partir, o momento é de oração. Porque nem eles às vezes estão entendendo o que aconteceu. Né? Eles precisam de tempo. Assim como nós precisamos de tempo para poder digerir cada coisa lá dentro da nossa cabeça e dentro do nosso coração. Né? E eles também precisam desse tempo. Sem qualquer dúvida para os dois, as considerações da senhora Tamburini eram até então as mais esclarecedoras que tinham ouvido. No tete-a-tete quase diário, solicitava-lhes maior reflexão em torno da matéria, a escalonar-se em diversos graus de condensação e mais amplo exame das percepções da mente, ao se alterarem conforme os princípios da relatividade. Noutros lances dos repetidos entendimentos, rogava-lhes estudar, neles próprios, a extrema leveza de que se viam possuídos, a agilidade do corpo sutil, que envergavam agora, e a maneira singular em que exprimiam o pensamento, como se as ideias lhe esguichassem do cérebro, em forma de imagens, acima das suas possibilidades habituais de contenção. Que se detivessem também a perquirir naquele novo clima de vida as ocorrências telepáticas, a se erigirem ali em fenômeno corriqueiro, apesar de não prescindirem da língua articulada. Bastava maior grau de afinidade entre as pessoas para que se entendesse harmoniosamente em derredor dos assuntos mais complexos, com o mínimo de palavras. Então, o que a senhora Tamburini está dizendo para eles aqui? Ela disse para eles o seguinte: olha, comece a olhar, a fazer um estudo com vocês mesmos, né? Então, por isso que a gente fala que tudo acontece de forma gradual, né? É aos poucos, para que eles vão tendo entendimento aos poucos, para que não seja uma coisa traumática. Né? Porque para muitos o desencarne é traumático, principalmente quando não tem entendimento, quando não crê naquilo. Né? Então, o que ela está dizendo para eles? Olha, comece a olhar para vocês. Comece a refletir em tudo que aconteceu com vocês, como vocês estão hoje, como vocês estão em espírito, o estado de espírito de vocês. Percebem que as coisas são diferentes, a afinidade é diferente, a harmonia do lugar é diferente, né?
Ela está faltando dizer para eles o seguinte: olha, se atentem à realidade, né? Mas ninguém vai chegar de supetão e fazer isso quando não se tem entendimento, como é o caso de Evelina e do Ernesto. As coisas vão acontecendo de forma gradual, né? Nós aqui do outro lado é que somos muito afoitos, né? Quantas vezes eu não recebo as pessoas falando assim: nossa, mas já tem não sei quantos anos, quantos meses, quantos dias que meu ente desencarnou, eu ainda não sei nada, não consigo sonhar, não consigo isso, não consigo aquilo. Então calma, né? Porque cada um tem um tempo. E tem aqueles que passam-se anos e ainda não se atentaram ao que está acontecendo, à nova forma de viver, né? Então nós é que temos que nos frear. Por quê? Porque a gente tem conosco assim: ah, mas como que eu vou ficar? É o meu ente. Mas antes dele ser o seu pai, o seu filho, o seu marido, ele tem a vida individual dele que precisa ser respeitada. Ah, mas era minha mãe, e daí que era sua mãe? Né? A grosso modo, e daí? Não é porque era sua mãe que você não precisa respeitar, né? Existe sim o vínculo, né, de pais com os filhos, mas existe a vida do indivíduo, uma vida espiritual do indivíduo, né, que precisa ser respeitada. E muitas das vezes a gente não se atenta a isso. É como se estivesse aqui na Terra, né? Eu tinha meu pai, né, na Terra. Então eu tinha a figura do meu pai, mas antes de ter a figura do meu pai, ele era um indivíduo, né, que tinha aí as suas vontades, os seus direitos, o seu modo de pensar, tinha a vida dele, né, que não me cabe a mim, né, por egoísmo ou o que quer que seja, ditar o que eu quero que ele faça, da forma que ele faça, na hora que ele faça. É aí que entra muitas das vezes o nosso egoísmo, né? Nós precisamos respeitar o nosso ente. E nós precisamos também tentar fazer com que as nossas dores, tudo aquilo que a gente passa, vai se conectando, né, lá dentro da gente. E quando a gente não conseguir sobressair-se de tudo isso, né, e isso passar a ser um sofrimento, nós precisamos o quê? Buscar ajuda. Acolhiam satisfeito as judiciosas apreciações da senhora Tamborini, que aceitava plenamente a convicção de serem criaturas desencarnadas em algum departamento do mundo espiritual. Entretanto, não obstante o respeito que lhes mereciam, não logravam admiti-las por verdade inconteste. Então ele está querendo dizer o seguinte, né? Eles estavam acolhendo os ensinamentos, né? Mas no fundo, eles estavam ainda diante da verdade, né? Ainda diante da verdade, contestando tudo aquilo lá no fundo. Evelina, sentada no chão relvoso, ao pé de Fantine, que se acomodava num pequeno escabelo, iniciou o diálogo avaliando Cismarenta. De fato, a cada dia me sinto mais leve, sempre mais leve. E com isso, vou perdendo o controle de mim mesmo. Noto que os meus sentimentos sobem do coração para o cérebro, à maneira das águas de um manancial profundo ao jorro da fonte. Na cabeça, observo que as emoções se transfiguram em pensamentos que se escorrem imediatamente para os lábios em forma de palavras. A partirem de mim, quais as correntes líquidas que se estendem para além do nascedouro, terra adiante. Então, gente, o que está tudo mais em harmonia, né? Porque não tem mais o corpo físico. Então, é bem mais leve. O nosso corpo físico, isso todo mentor, toda entidade vai te dizer isso, né? O nosso corpo físico, ele é muito pesado, ele é muito denso, né? Então, nós, quando nos vermos
fora do nosso corpo, terminado o nosso projeto reencarnatório, a leveza é de um tamanho, né, que a gente a primeiro momento não consegue aí mensurar, né? Porque a nossa matéria é densa, é pesada, é imperfeita. Embora seja uma máquina, né? Nosso corpo humano, aos nossos olhos, é uma máquina perfeita, né? Mas perecível, né? E densa e pesada aí aos olhos espirituais. Bem lembrado, você definiu com precisão meu próprio estado de espírito. Mas escute, Ernesto, advertiu a moça, tocando a base de árvore robusta. Que vê aqui? Um tronco. E ali no canteiro mais próximo, cravos. Seria este o mundo espiritual se a matéria e a natureza estão presentes em tudo segundo os conhecemos? Concordo em que para nós dois, que não possuímos estudos claros com referências às nossas atuais condições, tudo isso aqui é absurdo, é alucinante. Mas, sim, nada podemos afiançar de afogadilho. Você está influenciado pelas ideias da Tamburini? Não tanto. Faço minhas próprias ilações. Ouça, Ernesto, se estamos mortos para os entes que amamos, por que não nos vieram ainda buscar os seres queridos de nossas famílias, aqueles que nos precederam na vida nova? Nossos avós, por exemplo, e os amigos íntimos que todos vimos morrer? E quem disse a você que eles já não estão vindo? Como justificar esta alegação? Recorde, Evelina, as lições elementares da casa. Um televisor capta imagens que não vemos e nolas transmite com absoluta lealdade. Um rádio mirim assinala mensagens que não escutamos e nolas entrega com a maior clareza. É muito provável estejamos sendo vistos e ouvidos, sem que tenhamos até agora despertado a faculdade precisa de escutar e enxergar neste plano. Então, o que Ernesto está dizendo para a Evelina, né, gente? Está dizendo o seguinte, olha, embora nós ainda não vimos com os nossos olhos espirituais, quem não te garante que nós não estamos sendo assistidos? Quem te garante que eles já não estão vindo? Da mesma forma que um rádio faz uma transmissão, chega até nós através da escuta, a televisão chega até nós as imagens e a gente não vê, mas chega com uma determinada precisão, né, que nos entrega aquilo, né, conforme prometido dentro daquilo que querem passar, né? Então, quem não te garante é de fato, né? Não quer dizer que no primeiro momento você não esteve com o seu ente querido ou não ainda, né? Quem te desencarnou, muitos de imediato não vão estar com o seu ente querido. Por quê? Porque pode desequilibrá-lo, né? Por não ter nenhum entendimento, mas isso não quer dizer que eles não estão por perto. Isso não quer dizer que eles não ajudaram a trazer vocês até o mundo espiritual, até um posto de socorro, até um hospital de uma cidade espiritual. Eles estão ali aguardando apenas que vocês tenham, no mínimo, ciência do que aconteceu. Sabe por quê? Em respeito a cada um. Eles não vão chegar, né, aquela coisa brusca de uma vez, né? Vão deixar as coisas correr como precisa correr. E na oportunidade vão estar todo mundo junto. Ah, Ana, eu gostaria que tivesse esse encontro de imediato. Então vamos tratar de nos equilibrar. Porque se você chega de imediato sem entendimento ou com entendimento, mas sem equilíbrio, porque tem isso. Quantas pessoas têm entendimento, sabe perfeitamente o caminho que precisa andar, mas não tem equilíbrio, né? Na primeira oportunidade, desequilibra e cai,
né? Quantas pessoas falam para mim assim, Ana, eu tenho medo. Eu não quero ver minha mãe, não. Eu gostava muito da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu filho, mas se eu ver, eu caio duro aqui no chão, né? Tem entendimento, mas não tem equilíbrio, né? Então imagine fazer isso com você de uma vez, né? Vai desequilibrá-lo e vai precisar que você tenha que ter mais cuidados para poder ter esse despertar. Ernesto, e as orações? Se somos espíritos libertos do chamado corpo carnal, alguém no mundo ter-se-á lembrado de nós em prece. Sua senhora, sua filha, seus pais, meu esposo. Não conhecemos o mecanismo das relações espirituais, nem temos qualquer estudo de ciências da alma. Quem afirmará que não estaremos ambos sendo sustentados pela força das orações daqueles que amamos ou daqueles outros que ainda nos amem? Que quer dizer? Que contas já nos foram apresentadas nesse hospital? A que e a quem devemos os cuidados e gentilezas que nos são dispensados diariamente? Não compramos as nossas roupas novas e nem as utilidades que usufruímos. Você, tanto quanto eu, já endereçamos alguma enfermeira aquela conhecida pergunta: quem paga? Já indaguei. Qual foi a resposta? Aqueles que vos amam. Quem são esses que no seu modo de ver? Em meu caso, meu esposo e meus pais. Tenho minhas dúvidas. De início supus estivéssemos em recuperação no Instituto de Saúde Mental. Entretanto, cada dia que passa nos surpreende em nível mais alto de consciência no que diz respeito aos nossos raciocínios. Se nos demorássemos num hospício, depois de algum colapso nervoso, a nossa restauração não se faria assim tão rápida. Então, gente, olha aí. Ela pergunta o seguinte: e as orações? Já eram para as orações ter chegado até nós, né? E Ernesto fala o seguinte: quem te garante que não está chegando? E tudo isso que estamos tendo aqui, quem paga essa conta? Então a gente sabe que por merecimento, né, eles foram socorridos e amparados. Mas a gente também tem ciência de que corações que nos amam estão orando por nós, mesmo que a gente não veja. Corações que amamos estão trabalhando por nós. Quantos de nossos entes não precisaram trabalhar, adquirir bônus horas para estar na Terra? E aqueles que tinham permissão para vir à Terra, às vezes não tinham bônus horas, mas alguém os cedeu para que isso pudesse acontecer. Então são coisas que a gente precisa nos atinar. Lembra a Patrícia quando chegou no mundo espiritual? Ela foi a um teatro, né? E os amigos acederam o bônus hora para poder frequentar determinado lugar. Ou seja, bônus hora nada mais é do que um merecimento. Olha, eu trabalhei, eu tenho, né? Como se fosse, não é dinheiro, né? É um bônus para que você possa aproveitar de alguns locais, né? E quem é recém-chegado muitas vezes não os tem. Mas existem corações amigos orando por você, né? E não só orações de desencarnados que já estão lá, mas de encarnados também. Quantos de nós não estamos, às vezes, eu sempre faço essa prece. Eu falo: Senhor, permita que a espiritualidade amiga esteja no auxílio dos meus todas as vezes que eles necessitarem, né? Então, eu peço porque quando o nosso ente desencarna, as coisas fogem do nosso alcance, né? Porque nós estamos em mundos diferentes. Mas, quando você faz a prece, pedindo a Deus que permita
que toda vez que seu ente necessitar de uma ajuda, seja ela qual for, que Deus permita que a espiritualidade amiga esteja no auxílio. Isso é você fazendo prece, trabalhando, mentalizando e jogando essa energia. Olha, eu não posso estar aí, mas eu peço a Deus para que coloque pessoas, espíritos na mesma condição ou uma condição um pouco mais elevada à sua para te auxiliar, para te estender as mãos, para sentar com você, para conversar, para fazer com que o tempo ou o período que você precise passar por esse entendimento, que seja mais leve, para te ajudar a passar por isso. E da mesma forma, né, que Deus permita que na minha caminhada e na minha jornada eu possa encontrar amigos que às vezes possam me escutar, que às vezes possam me indicar um melhor caminho, que às vezes nós possamos nos encontrar como nós nos encontramos e passar uma tarde tão boa para que possa fazer um carinho na nossa alma, revitalizar, dar ali, né, um tônus para que a gente possa continuar caminhando, né, com um pouco mais de leveza, sabendo que a gente está cercado por pessoas que nos querem bem. Quantos de nós não senta à noite e pede: Deus, cuide do meu pai, cuide do meu irmão, cuide da minha mãe. Deus, cuida do meu filho que se foi tão cedo. Deus, cuida da minha filhinha que foi embora beber. Cuide, Senhor, ampare, restaure. Tem corações pedindo por você, né? E no momento adequado de equilíbrio, será igual Patrícia. Você vai ter a oportunidade de escutar e ouvir todas as preces, para que você possa saber de onde veio toda aquela energia de amor que fez com que você permanecesse de pé. Quebrou-se, porém, o fio da interessante conversação. A senhora Tamborini abordou-os à pressa, a fim de avisar que o encontro de cultura espiritual estava marcado para a noite, que se avizinhava e urgia se aprestassem. Munidos do necessário consentimento, eles que se dirigem para a organização às 19h, junto da amiga que os recomenda a estima do mentor em serviço, o irmão Cláudio. Acolhidos com simpatia no recinto, onde se instalavam 23 pessoas, notaram a presença de enorme globo que de certo se prestaria como ponto de partida para valioso aprendizado. O orientador principiou a reunião notificando que a turma estaria em aula dialogada e que não era ali senão um companheiro dos demais, com erros, hipóteses, aproximações e acertos em tudo aquilo que viesse a dizer. Qual é o tema, professor? Se indicou senhora distinta. Da existência na Terra. Em seguida, ao esclarecimento, o diretor do grupo teceu preciosos comentários em torno das funções do orbe terrestre na economia cósmica e prosseguiu. Reflitamos, meus amigos, quem de nós, na atualidade de nossos conhecimentos incompletos, conseguirá deitar sabedoria no campo da inteligência, tão só pelo testemunho das impressões pessoais? Não ignoramos que a Terra é um gigantesco engenho no espaço, transportando consigo quase 3 bilhões de pessoas físicas, conduzindo-as pelas vias do universo, sem que saibamos ainda ao certo em que base de força se dependura, informando-nos unicamente de que semelhante colosso realiza ao redor do Sol uma órbita elíptica com a velocidade média de 108.000 km por hora,
enquanto certas regiões do planeta se encontram aprumadas perante o zenite, em outras as criaturas se acham de cabeça para baixo, diante do nadir, sem que ninguém dê por isso. Até ontem, qualquer pessoa asseverava que a matéria densa de uma paisagem se constituía de elementos sólidos em repouso. Hoje, porém, qualquer jovem estudante sabe que essas impressões são imaginárias, de vez que a matéria em toda parte se dissolve num misto de elétrons, prótons, nêutrons e deuterônios, encerrando-se em energia e luz. Qualquer homem reside num corpo do qual se faz inquilino, respira e atende aos impositivos da nutrição, sem maior esforços de sua parte. De que maneira dogmatizar afirmativas sobre causas, processos, acrisolamento e finalidade de nossa existência terrestre pelos acanhados recursos dos sentidos comuns? Estabelecendo-se cumprida pausa, aventou-se um cavaleiro. Professor, com essas deduções, o senhor quer dizer que a vida na Terra deve ser interpretada como um trabalho especial para o espírito, cada qual nasce para determinada tarefa, com possibilidades de envolver para outras, sempre mais importantes e que por isso mesmo não será possível arrebatar às criaturas os princípios religiosos de que dispõem sem prejuízos calamitosos para elas próprias. A ciência avançará, desvendando os segredos do universo, resolvendo problemas e suscitando desafios novos à sua capacidade de investigação. No entanto, a fé sustentará o homem nas realizações e provas que é chamado a atravessar. O espírito renasce no mundo físico tantas vezes quantas se façam necessárias para utilizar-se, aperfeiçoar-se, lucificar-se, e à medida que se aprimora, vai percebendo que a existência carnal é um ofício ou missão a desempenhar, de que dará ele a conta certa ao término da empreitada. Nossa Senhora, né? Ele jogou aí um monte de verdade e de ensinamento, né? Que a partir daí, quem não começou a crer, vai começar a crer. Porque ele começa a jogando aquilo que todos nós já sabemos, a Terra está lá, né? Então, tem todos os mistérios que envolvem a Terra. Embora a ciência tenta tudo explicar, mas ainda assim tem coisas que a ciência não explica. E ele fala aqui, a ciência, ele quer dizer o seguinte, a ciência avança, mas o que faz com que... Cadê? Aqui, ó, a ciência avança, mas quem sustenta é a fé. Então, mais uma vez, a necessidade de estarmos a ciência e a fé caminhando juntos, né? A fé vai sustentando. O explicador revelava tamanha altura cultural através da exposição em andamento que raros à parte se fizeram ouvir. Sem desviar, por isso, a espinha dorsal da preleção que pretendia, indubitavelmente, preparar os ouvintes para a aceitação pacífica do novo estado espiritual a que se havia transferido, comentou. Então, ele já vai aí começar a dar uma sacudida no pessoal, né? Trazer a eles para a realidade. Se as leis do Senhor se manifestam claras e magnânimas em todos os departamentos da experiência física, estaríamos acaso desprezados por Deus quando ultrapassamos as fronteiras da morte? Tudo isso, gente, é para que eles reflitam. Referimos-nos aterrados ao aniquilamento das vidas humanas quando as guerras varrem a face do planeta. Entretanto, que concluir acerca dessas mesmas vidas humanas a se extinguirem metodicamente nas épocas de paz?
Conservar-se-ia o Senhor indiferente aos nossos destinos em algum lugar do universo? Ele que inspira a graduação do alimento para a criança e para o adulto, relegaria ao abandono a criatura desencarnada, quando a criatura vestida de agentes físicos vive e age numa esfera de ação na qual os fatores de previsão e proteção oferecem todos os dias os mais belos espetáculos de grandeza? Então, o que ele quis dizer nisso tudo aqui? Deus, a energia que tudo rege, Jesus, que está à frente desse planeta chamado Terra, não desampara ninguém, nem aqui e nem no mundo espiritual. Ninguém ali penetrava a fundo o caráter sibilino daquelas alegações. Os circunstantes, pelo menos em maioria, não se apercebiam de que estavam sendo adestrados delicadamente a fim de admitirem a realidade espiritual sem barulho, gradual, com calma, né? Sem jogar de supetão, respeitando o tempo do outro, surgindo mais ampla cota de silêncio, em virtude de achar-se o professor interessado em averiguar posições geográficas no globo à vista. Evelina cobrou ânimo e perguntou: Irmão Cláudio, todas as pessoas registrarão sensações iguais entre si depois da morte? Não. Cada qual de nós é um mundo por si. E em razão disso, cada individualidade, após largar o carro físico, encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades e oportunidades, conforme desempenhou o ofício, ou melhor, os deveres que lhe competiam durante a existência na Terra. Ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que não adquiriu. Cláudio entreteceu ainda apontamentos ricos de beleza e de lógica, e ao término da brilhante tertúlia, Ernesto e Evelina estavam reconfortados e felizes, ao modo de viajantes, sedentes de valores da alma, depois de se abeberarem numa fonte de luz. E assim nós encerramos o capítulo 8. Então veja bem, né, gente? Com tudo isso ainda que eles escutaram, eles ainda têm dúvida, né? Embora experimentam todas as sensações, embora concordam com todas as falas do irmão Cláudio, eles ainda têm dúvida. Mas os ensinamentos vão vindo, vão jogando, vai falando as coisas. Por isso que tem determinadas pessoas que a gente precisa conversar e estudar com elas a doutrina mais de uma vez. É igual escola. Quando uma pessoa tem dificuldade em uma determinada disciplina, e é preciso que se explique 1, 2, 3, 4 vezes, até que ela tenha aquele insight e pega o fio da meada, né? E atina pelo conhecimento que está sendo lhe passado e consegue seguir a partir daí, né? Com um novo ensinamento, com mais visão de tudo aquilo. Da mesma forma é quando a gente desencarna. Então, olha aí, nós vamos para o 9º capítulo, né? Semana que vem. E eles ainda não se atinaram, mas estão se atinando aos poucos, né? Então, cada um no seu tempo, nós vamos respeitando cada um, entendendo, né, que cada um necessita daquele tempo, né? Porque é igual o irmão Cláudio falou aqui, né? A gente não pode cobrar aquilo que nós não estudamos. A gente não pode cobrar uma coisa que nós não conhecemos, né? Quando ele fala aqui que ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que não adquiriu, né? Então, se não teve um aprendizado manso, pacífico, enquanto estava na Terra, vai precisar desse aprendizado do outro lado. E isso demanda tempo, né? Nós estamos aqui, nosso grupo fez 2 anos, né? Muitos aqui ainda, por mais que eu esteja aqui às vezes repetindo as mesmas coisas, ainda não conseguiram absorver, né?
Então imagine o nosso ente, também pode estar da mesma forma, mas nós pedimos e rogamos a Deus para que eles estejam cada dia melhor, né? Isso que nós esperamos, que eles estejam do outro lado e nós aqui também, né?